chamando a nossa atenção para um ministério do Elias que há de vir. Eu quero compartilhar algo interessante aqui, que está em Isaías, no capítulo 40. Deixa eu só jogar na tela aqui. Então, está aqui a palavra. Tu me ajuda a ler, aí eu vou passando aqui o entendimento. Verso 3? Começa do início mesmo, verso 1. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Amém. Por enquanto, até aqui, eu quero chamar a atenção a alguns pontos importantes. O verso 1 fala de consolação, de consolai o meu povo, e diz assim, no verso 2, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia. Então, existe aí algo interessante. Existe uma porção do povo que está relacionado aí com aqueles que precisam ser consolados. Um povo que sofre, um povo que passa por aflição, diante de um cenário de intensa iniquidade. E a gente está deparando a cada vez mais com um cenário em que a iniquidade está aumentando. E nós sabemos pela palavra de Deus, Mateus 24, de que por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. E aqui eu percebo algo interessante de Isaías 40. Por quê? Isaías 40 é uma palavra muito relevante acerca do ministério do Elias que há de vir. Está relacionado com a passagem ali de João Batista, transitando por aquele deserto, ele que se posicionou em Deus para transmitir, para cumprir o seu chamado naquele tempo, preparando o caminho de Jesus ali, naquela primeira vinda de Jesus. E isso está novamente acontecendo nos nossos dias. E a primeira palavra que surge aí de Isaías 40 é consolai o meu povo, diz o vosso Deus. E, de fato, irmãos, nós que procuramos buscar o Senhor, buscar o entendimento, buscar um posicionamento diante daquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas e, através de nós, transmitir aos nossos filhos, nós sentimos na pele, nós sentimos dentro de nós essa angústia, a angústia de um povo que olha ao redor a iniquidade aumentando, como aconteceu com o profeta Abacuque, ele olhando todas aquelas atrocidades, aquele cenário de dificuldade, um povo totalmente entregue às circunstâncias, e ele começa a indagar o Senhor, ele começa a realizar perguntas ao Senhor diante da iniquidade daquele tempo. E o Senhor foi respondendo o profeta. Da mesma forma que Isaías, o próprio Senhor, ele vai falando através do profeta Isaías e fala de uma consolação. Mas existe também uma exortação aí. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia. Ou seja, chega, acabou o tempo. É hora de lançar fora toda e qualquer situação, circunstâncias, pensamentos, sentimentos, tudo aquilo que faz parte dessa milícia, dessa cerviz dura, desse orgulho, dessa situação que está acontecendo no coração do povo de Deus. E isso acontece nos dias de hoje, irmãos.
nós precisamos entender o seguinte, nós precisamos buscar a palavra, estudar as Escrituras, mas, ao mesmo tempo, irmãos, nos posicionarmos como servos que estão dignos diante do Senhor de toda a terra. A palavra do Senhor, referente às duas testemunhas, por exemplo, que nós sabemos aqui, irmãos, que já fizeram o seminário do reino, já conhece aqui a mensagem que a gente vem transmitindo, nós precisamos nivelar aquilo que o Senhor quer ensinar para esse tempo com um posicionamento de um servo que está apto para transmitir a mensagem que é derramado do alto. E aí o Senhor nos chama a atenção. É necessário viver o que de fato estamos aprendendo. Falar que precisamos viver da fé, que nós precisamos caminhar confiando no Senhor, que dá a provisão, por exemplo. É uma dessas vertentes. Nós estamos experimentando isso, nós de fato estamos caminhando e nos posicionando para esta palavra que nós estamos transmitindo e compartilhando entre os irmãos? É uma pergunta relevante e importante que nós precisamos refletir diariamente. Aos poucos, o Senhor está provando os seus servos no tempo de hoje e vai se intensificar até os últimos dias. Eu procuro sempre compartilhar dessa mensagem acerca do arrependimento, do perdão, do posicionamento. O Senhor, sim, vai levantar suas testemunhas. E eu digo mais, Deus não é hipócrita. Deus não é hipócrita. Ele vai levantar servos que vão proclamar arrependimento, servos que já entraram neste lugar, que já conhecem esse caminho. Um caminho do deserto, um caminho de solitude, um caminho de intimidade com o Senhor, de buscar o Senhor, de se colocar neste lugar, de pano de saco e cinza, de interceder, de lamentar e de prantear diante do Senhor em relação a todo o restante do povo que está imersa, entorpecida pelo sistema. E daí a palavra do Senhor, consolai. Essa palavra de consolo são estes que estão pranteando, são estes que estão em lágrimas, são estes que estão intercedendo e orando para que o Senhor possa ter misericórdia por aqueles que não conseguem chegar neste lugar de arrependimento, de perdão, de cura, de libertação, de pano de saco e cinza, e que estão no cativeiro do sistema babilônico. E o Senhor vai admoestar, sempre. O chamado de arrependimento é para todo o povo. E chegou o fim da milícia. Essa questão do tempo, do fim da milícia, está relacionado. Acabou aqueles que estavam imersos na apostasia, né? E aqueles que ainda conseguem se arrepender, eles têm condições de serem perdoados, né, por aquilo que o Senhor está fazendo, por conta dos pecados. Os pecados que são aí, né, derramados diante do Senhor no altar de sacrifício, e se arrependem de seus pecados, o Senhor perdoa. Então o Senhor tem uma misericórdia para com eles. E aí o Senhor diz assim, no verso 3, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. E é no deserto que os servos fiéis e posicionados clamam. A voz sai do deserto. Nós temos um cenário que nós conseguimos enxergar no tempo do fim. Existe um último êxodo, existe um deserto, e existem suas testemunhas clamando neste deserto. Mas existe uma preparação destes servos hoje. Existe uma preparação para estes servos hoje. E eu creio que nós temos condições de nos posicionar como estes servos que clamam no deserto. Mas para clamar naquele deserto literal que vai acontecer, e nós cremos nisso,
é necessário passar por um exercício, por uma preparação, por uma forja, pelos desertos de cada um de nós aqui. Se nós abríssemos os microfones e perguntássemos qual é o deserto que você está passando hoje? Qual é o deserto que nós estamos transitando hoje? O seu deserto pessoal, a sua aflição diária? Qual é o seu aperto nestes dias? Será que é um aperto, um deserto particular sua com a sua família? Será que é um deserto particular sua com os teus negócios? Qual é o seu deserto? Então, o Senhor vem preparando os seus servos, em cada um de nós, na sua particularidade. E nisso o Senhor vai forjando, preparando estes servos para que estejamos prontos e possamos romper com todos os desafios, todas as adversidades. E quando estivermos lá, no tempo do fim, nós estarmos ali totalmente prontos para ecoar a voz que vem do alto. Porque o leão, ele vai rugir. E os leõezinhos precisam ecoar esse rugido na terra. Porque é uma voz que clama, é uma voz como de trombeta. E o Senhor, ele vai rugir. E nós, como servos, precisamos ecoar esse rugido que vem do alto. E aí, no verso 4, diz que todo vale será nivelado, e todos os montes e outeiros, os lugares elevados, o que é tortuoso, será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Existe a literalidade disso. Novamente, eu reitero aqui, nós conhecemos a literalidade dessa palavra. O que o Senhor vai fazer, os terremotos, os abalos sísmicos na terra, o Senhor vai abalar céus e terra. Os montes vão cair, os vales vão ser aterrados, os outeiros vão ser totalmente nivelados. Mas eu também acredito que em cada ação do Senhor, nestes cenários, é para demonstrar o que ele vai fazer na humanidade. Por quê? Quando falamos de montes aqui, de outeiros, nós conseguimos enxergar aí os governantes, aqueles que se acham altivos, aqueles orgulhosos, e o Senhor tem uma palavra muito forte com aqueles que são altivos de coração, os soberbos, os orgulhosos, e o Senhor vai colocar por terra todo e qualquer homem, todo e qualquer líder, todo aquele que se está confrontando o Senhor. Ele vai colocar ao chão. E tudo aquele que for oculto, o Senhor vai trazer à tona. O Senhor vai revelar, principalmente através das suas testemunhas. Então, existe uma mensagem que a gente conhece já muito a literalidade dela, mas o Senhor, em todas as mensagens, ele deixa outras camadas de entendimento, de discernimento, de aprendizado para os nossos dias. E daí, algo que me chamou a atenção, algo que eu estou compartilhando com os irmãos aqui, a necessidade de sempre examinar o nosso coração. Examine um homem a si mesmo, diz a palavra do Senhor. E nós precisamos examinar o que há dentro de nós, que às vezes ainda se acha em um lugar elevado e que precisa ser colocado por terra. O elevado precisa ser nivelado. Ou seja, aquilo que está acima, daquilo que eu penso estar acima, ele precisa nivelar com o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Aquilo que está enterrado, aquilo que está no vale, ele precisa ser colocado à tona diante do Senhor. Os dons, os talentos que o Senhor confiou a mim, por vezes está enterrado, está em um lugar oculto, ele precisa novamente ser resgatado para que possa galgar isso no reino. Eu preciso frutificar, eu preciso avançar naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu preciso entender, examinar a mim mesmo
e entender o que o Senhor confiou nas minhas mãos em prol da edificação do corpo de Cristo. E eu preciso cuidar o orgulho que há, que às vezes ronda a minha vida e que me afasta do propósito do Senhor. E quero até compartilhar com os irmãos acerca do que o Senhor já fez comigo. Há muito tempo, o pastor Éder, lembra o grandão? Éder, 2008, 2009, ele olhou assim para mim e falou assim, olha, o Senhor vai tratar com você no orgulho. E ele mesmo depois ele falou assim, eu não consigo enxergar isso, eu falei, mas amém, ore ao Senhor. E o Senhor, realmente, irmãos, eu precisei ser tratado no orgulho. Teve situações, nós vivíamos uma comunidade de fé nesse período de tempo, né, há mais de 15 anos, em uma comunidade de fé onde os pastores ali lidavam com os domésticos da fé de uma maneira imprópria. Havia ali um abuso espiritual. E aí, diante disso, eu não consegui lidar com toda essa situação e a minha família começou a perecer. E eu fui sofrendo com isso. Por quê? Porque eu era o sacerdote do lar, da família, e eu permiti situações acontecer dentro da minha casa, envolvendo principalmente a área financeira, né? Era dízimo, oferta daqui, propósito dali, campanha daquele outro lá, e aí a minha família pereceu. Teve um momento em que a minha filha, Isadora, já tem 12, né? Mas ela, quando era bem criancinha, 2 anos, 2 anos, foi pedir leite para mim, para dormir, e aí eu fui dar o leite. Era o dia seguinte ao 5º dia útil. Era o dia seguinte ao 5º dia útil e eu já não tinha dinheiro. E aí eu fui ali, olhei na geladeira, tinha só um restinho de leite. E aí eu fiz aquele leite, ficou pouco, né? E aí eu completei com água. E aí eu dei para ela. Não deu 2 minutos, ela toda meiga, irmãos, toda carinhosa, doce. Até hoje, graças a Deus, glória a Deus. Ela chegou ali para mim, papai, o senhor pode pôr um pouquinho de açúcar? Porque eu tô com dificuldade de tomar. Eu não tô conseguindo tomar. E ali cortou meu coração, irmãos. E ali o Senhor começou a trabalhar no meu orgulho. Por quê? Porque eu não me perdoei. Não me perdoei. Dentro de mim havia um monte, havia uma torre elevada, um orgulho, e eu não me perdoei naquele momento. Passou algum tempo, nós fomos para um outro ministério, mas eu ainda estava dentro de mim sem me perdoar. E levei 4 anos no tratamento do Senhor para que eu pudesse me livrar dessa raiz de orgulho. E aí o Senhor foi começando a trabalhar, passaram os 4 anos, voltei a exercer o sacerdócio, o Senhor começou a me encaminhar novamente para o ministério, principalmente na área do ensino, do estudo. E então o Senhor começou a fazer uma nova obra aí, né, restaurando a família, restaurando o sacerdócio, e o Senhor foi acrescentando na família aí mais 2 tesouros, né, além da Isadora, o Emanuel, a Heloísa. Então o Senhor continua trabalhando. E eu digo, irmãos, que ainda hoje eu sinto que eu preciso ter muito cuidado com o orgulho dentro de mim. Dentro de mim eu preciso cuidar, eu preciso sempre examinar a mim mesmo, para que eu não venha ser movido por alguma raiz de orgulho, alguma situação. E o Senhor vem chamando a minha atenção com relação a isso. Como que você está se posicionando diante daquilo que você já está enxergando? O cenário está lá na frente, você já está enxergando. Mas como você está se posicionando hoje? Será que você está se colocando neste lugar de intercessor, de orar, de realmente colocar o restante do povo diante do Senhor como um pano de saco, cinzas, de lamentar, de prantear, de orar mesmo? Você está
se apresentando diante disso? Como está o teu coração? Como está a sua mente? Como estão os seus sentimentos, os seus pensamentos diante disso? Como está a sua família hoje? Você está conseguindo instruir os teus filhos no caminho? Eles já estão enxergando que eles, sendo rebentos da oliveira, eles vão participar desta chuva serôdia que vai acontecer no tempo do fim? Como que está a tua instrução? Como que está o seu sacerdócio? Você está reunindo a tua família à mesa para compartilhar da palavra, para falar do amor de Deus, para falar do que o Senhor tem para a vida delas? Você já identificou nelas aquilo que o Senhor já derramou sobre a vida delas, os talentos, os dons? Você tem incentivado os teus filhos a investir estes dons em prol do reino desde já? Então, muitas perguntas surgem. E quais são as nossas respostas diante do Senhor? Será que eu estou totalmente nivelado com o propósito que o Senhor tem na minha vida, confiado a mim, e o que eu preciso fazer diante da minha família neste propósito? A minha família já está pronta, preparada para essa chuva que há de vir? Muitas perguntas surgem, porque nós estamos entrando numa janela profética. Eu costumo falar disso um pouco, não muito, das pesquisas que eu já fiz acerca dos anos sabáticos, principalmente após 1948, né? Nós estamos entrando aí 2025, 2026, como uma janela profética, um ano sabático após 1948. E geralmente, nestes períodos, o mundo fica ainda mais abalado. Podem acontecer novas contrações. Estamos num processo de parto, princípio de dores. Nós tivemos uma dor, uma contração forte em 2020, cuja pandemia aí foi descoberta e anunciada no final de 2019. Ou seja, vão aí completar os 7 anos de diferença. E aí surge a pergunta: daquela contração, daquele abalo mundial que aconteceu lá atrás, 2019, 2020, o que nós temos aprendido até aqui? Será que ainda estamos sendo freados por alguma raiz de orgulho? Será que estamos sendo freados por alguma situação que nos impede de avançar em Deus, de avançar em maturidade como filho maduro diante do Senhor? Então, Isaías 40, irmãos, é profundo, porque apresenta uma literalidade, mas nos traz reflexões pessoais. Eu estou compartilhando algo que eu estou refletindo pessoalmente, e talvez você possa refletir de uma outra maneira. Deus, ele trabalha de diversas maneiras em nossas vidas. Ele fala conosco, em nosso íntimo, em nosso coração. E eu estou compartilhando aquilo que eu tenho meditado diante do Senhor. Vamos continuar a leitura aqui? Verso 5. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: clama, e alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva, toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Amém. E o Senhor continua falando, né, através do profeta. A voz diz: clama. E alguém pergunta: que hei de clamar? Por vezes nós realizamos algumas perguntas ao Senhor, né? O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso falar? De que maneira eu preciso pronunciar? De que maneira eu preciso anunciar a palavra, o evangelho, às pessoas que estão ao meu redor? Porque estamos diante de tantas pessoas, irmãos, e tem outra situação aqui para refletirmos, que eu quero jogar aqui, jogar não, mas colocar à mesa, diante dos irmãos. Nós estamos diante de muitas vozes, irmãos. São diversas vozes ao nosso redor.
Vocês estão ouvindo uma voz, a minha voz agora, neste momento. Mas e quantas vozes a gente tem ouvido ao nosso redor? O YouTube está cheio de vozes. E essas inúmeras vozes, em sua maioria, são vozes diferentes umas das outras. Quando falamos, então, de escatologia, aí sim as vozes são totalmente umas diferentes das outras. E aí? A voz que o Senhor pede para que você clame é uma voz genuína? É uma voz que realmente vai edificar aquele que vai ouvir? É uma voz que realmente vai alcançar os corações e cumprir o propósito? Ou é uma voz que sai daquilo que você está sentindo? O seu sentimento, o seu pensamento humano? Ou você vai, de fato, ouvir a voz e vai ecoar ela para a edificação do corpo? Uma pergunta importante, uma reflexão que eu faço, porque toda erva, ela vai representar a humanidade. Toda carne, toda a humanidade é erva. E toda a sua glória como a flor da erva. Interessante, a erva, quando ela produz a flor, ela revela a sua beleza. E nós, como nós conhecemos o evangelho do reino, as peculiaridades deste evangelho, de alcançar os filhos de Deus, e não somente os filhos de Deus, mas também de alcançar nações. Toda carne é erva, irmãos. Toda palavra que você precisa lançar, ela precisa alcançar aqueles que são chamados para serem filhos de Deus e aqueles que não são chamados como filhos. Você precisa alcançar a todos com a voz que sai da sua boca, com aquilo que você precisa lançar, precisa alcançar a todos. Então, o Senhor chama a atenção dos filhos de Deus hoje, para que possamos cada vez mais nos lançar diante do Senhor, estar sensível à voz do Senhor. E onde nós estivermos, em qualquer lugar, irmão, seja dentro da tua casa, seja numa comunidade de fé onde você congrega, seja no seu trabalho, seja na onde você estuda, você precisa estar atento, porque o Senhor pode dar uma oportunidade para você a qualquer momento, de você ecoar uma voz que venha libertar alguém de um cativeiro. Seja um filho de Deus, seja alguém que não é. Não cabe a nós saber se é um filho de Deus ou não, porque toda alma é valiosa para o Senhor. Toda alma é valiosa para o Senhor. E nós precisamos estar atentos, sensíveis ao Senhor. O Senhor, quando o Senhor soprar, você precisa ecoar aquilo que você ouviu de Deus, porque aquela alma ali está precisando. E nós fomos chamados para manifestar a glória de Deus. A criação geme aguardando a manifestação dos filhos. E nós precisamos ser essa voz, uma voz que clama, que responde. Porque diversas vezes nós realizamos essa pergunta: o que hei de clamar? Eu estou diante de uma situação, um cenário conflituoso, pode ser dentro da família, que raramente acontece, raramente, quase sempre acontece, um conflito familiar, ou uma situação dentro da empresa, e aí você tem a oportunidade de fala. O que é que você vai falar? O que é que vai sair da sua boca? Uma voz que venha, de fato, a alcançar os corações, para que elas possam refletir e alcançar a verdade. E daí precisamos agir com sabedoria. Aquele que tem um coração voltado em alcançar as vidas, o Senhor, de fato, vai derramar sabedoria. Está lá em Tiago. Quer sabedoria? Peça a Deus que Ele dá deliberadamente àqueles que buscam, àqueles que realmente querem fazer isso. A seara é grande, né? Os trabalhadores são poucos. E essa questão dos trabalhadores ceifeiros serem poucos é, de fato, o trabalhador posicionado em Deus para cumprir o propósito plenamente diante do Senhor. Nós fomos chamados para alcançar a todos com a palavra de libertação, uma palavra diretiva
que possa retirar essa pessoa de um cativeiro, seja qual seja o cativeiro. Daí o discernimento. Daí um dom que a gente comentou, né, recentemente, é o discernimento de espírito. É um dom importante. Um dom que nos faz entender o cenário, entender a situação de uma certa pessoa ou outra, ou um grupo, e o que é necessário diante dessa situação. Daí o Senhor vai direcionar. Eu creio, irmãos, né, o pastor Igor compartilhou aí acerca do retiro que aconteceu, do Senhor derramar, manifestar o Espírito ali, e todos ali serem cheios do Espírito, e o Senhor vai fazer ainda mais. É necessário um nivelamento, novamente comentando aqui. Conhecer o que o Senhor vai fazer, mas um posicionamento para estar apto para proclamar a mensagem com os dons que o Senhor confiou nas mãos. É importante isso, muito importante. Vamos continuar aqui a leitura. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: Eis, aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, o seu braço dominará. E eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Quem, na concha de sua mão, mediu as águas e tomou a medida dos céus com a palmos? Quem recolheu, na terça parte de um efa, o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro, o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscila. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciada desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os vossos olhos, e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha faltar. Amém. Diante dessas palavras aí que foram lidas, nós entendemos que nós estamos na contramão do sistema. E aí a necessidade de entender que o Senhor vai requerer de nós renúncia. Renúncia. E quais são as renúncias que o Senhor está requerendo de nós?
Nós olhamos para João Batista, que foi a voz no tempo da primeira vinda de Jesus, ele serviu de exemplo. A renúncia que ele teve para cumprir o propósito de clamar no deserto e preparar o caminho do Senhor. Então, meus irmãos, eu digo assim, que o Senhor vai requerer de nós uma renúncia. E essa renúncia, ela envolve todas as áreas da nossa vida. É renunciar tempo, é renunciar recursos, é renunciar coisas que tomam o nosso tempo, que merecem ser tratadas. O Senhor tem requerido de nós, por exemplo, algumas renúncias. Renunciamos, eu acredito que a maioria dos irmãos conhece a nossa história. Nós saímos de Campo Grande em 2023 e nós tivemos que renunciar muitas coisas para obedecer uma voz do Senhor, um chamado do Senhor. Um chamado como se fosse um chamado de Abraão: sai de tua terra, eu vou te mostrar uma terra. E foi exatamente, não exatamente como Abraão, mas foi algo análogo, porque o Senhor tem mostrado em sonhos, na palavra, tem usado pessoas em consonância com aquilo que o Senhor estava requerendo de nós. E durante toda essa trajetória, irmãos, muito aprendizado com o Senhor. E uma das coisas que a gente tem aprendido é ouvir o que o Senhor está falando, é buscar o Senhor, orar ao Senhor, consultar o Senhor para a tomada de decisão, porque o Senhor, ele quer responder, ele quer falar, ele quer ter esse relacionamento conosco. E concomitantemente a este relacionamento, é necessário renunciar a algumas coisas, irmãos. E eu creio que o Senhor pode, e ele já está falando ao coração dos irmãos, aquilo que precisa ser renunciado para cumprir o propósito para este tempo. Cada um de nós aqui temos algo para oferecer ao Senhor, para contribuir em prol da edificação do corpo. Mas a necessidade de renunciar a algumas coisas. E o Senhor, ele falou fortemente aqui na palavra de Isaías 40 acerca da idolatria, acerca do sacerdote que faz a sua escultura, e ele deposita nessa imagem a sua fé, deposita naquela pedra, naquela madeira. O Senhor usa essas linguagens, deposita naquela pedra, naquela madeira que nem deuses são. Ou seja, é uma troca que acontece. Quando faz menção do sacerdote ali, é uma alegoria que também remete aos filhos de Deus, de deixar de exercer um sacerdócio, de exercer um chamado, uma vocação, em prol de uma situação, pode ser uma imagem. Qual seria a imagem nos dias de hoje? Qual seria algo que nós estamos idolatrando, tomando o nosso tempo, que interfere, que atrapalha, que impede de avançar, de cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para fazer? E daí o Senhor chama a necessidade de renunciar, porque é necessário levantar os olhos e ver. Quem criou estas coisas? Aquele que fez sair o seu exército de estrelas. Irmãos, quem são os descendentes como estrelas? Todas elas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, irmãos. Por ser ele grande em força. Nós estamos depositando a nossa força em quem? Forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. O Senhor sabe e conhece as nossas necessidades. O Senhor conhece o que nós estamos precisando. Infelizmente, eu digo por mim, tá? Nós temos dificuldades. Eu tenho dificuldade em algumas situações de dar esse passo de fé. Esse passo a mais que o Senhor está requerendo. Por isso que as renúncias, elas precisam ser de uma maneira paulatina, de uma maneira constante.
é um passo que você dá hoje. Se você não der esse passo hoje, dificilmente você vai conseguir dar o outro passo que vem adiante. A distância para o propósito se cumprir na sua vida é mais difícil. Eu não estou falando de propósito como a gente vem ouvindo em tantos lugares por aí. É o propósito do chamado, de ser o servo, de cumprir o chamado como de João Batista, de proferir a palavra correta, de tocar o som certo de uma trombeta. É necessário renunciar hoje, aquilo que você precisa renunciar hoje. Porque outras renúncias vão acontecer no amanhã. E as renúncias do amanhã só vão acontecer se você renunciar às coisas do hoje. Você, de fato, descer lugares mais profundos de intimidade com o Senhor, de buscar o Senhor. Porque o Senhor conta as estrelas do céu. O Senhor está contando a cada um de nós, pelo nome. Ele chama pelo nome. E o Senhor vem chamando cada um de nós para o cumprimento desse propósito. Eu creio, irmãos, que o Senhor renova as nossas forças, como diz aqui nos últimos versos de Isaías 40. Uhum. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Então aqui, jovens e moços é menino. E por que eu estou com a Bíblia aqui, né? Para pegar algumas palavras aqui. Esses jovens se cansam e se fatigam, e os moços exaustos vai relacionar com menino, ou seja, aqueles meninos que não amadureceram na fé, imaturos. Irmãos, o Senhor está chamando os servos para serem maduros na fé, filhos que possam realmente avançar na maturidade. E é uma maturidade não só de conhecer a Bíblia, a palavra, a profecia, mas uma maturidade de viver, de vivenciar o que prega, vivenciar o que conhece, vivenciar o que compartilha. É vivenciar aquilo que o Senhor já está nos entregando e confiando. É muito importante atentarmos para esses detalhes. Nós não estamos nesta condição de menino, porque menino, criança, só leite. E o Senhor está confiando a nós mais do que leite. O Senhor está confiando a nós algo que é muito importante. Nós, como pais, nós precisamos ter irmãos aqui que têm filhos. Nós precisamos, irmãos, transmitir aos nossos filhos, à próxima geração, o que os feitos do Senhor, como está descrito lá em Salmos 78, o que o Senhor vai fazer nesta geração dos últimos dias, irmãos. Se nós estivermos vivos, eu creio que o Senhor vai realizar essa obra, e não vai demorar muito, irmãos. Nossos filhos, eu creio, faz parte dessa última geração. O tempo está chegando, e há necessidade de nós, como servos do Senhor do hoje, sairmos deste lugar de menino e entrarmos neste lugar de maturidade, de entender e avançar de uma maneira nivelada todas as coisas que o Senhor está nos ensinando, seja na palavra, seja nos dons espirituais, seja no fruto do Espírito, como eu compartilhei aqui no estudo anterior acerca da menorá, em que o Senhor ele tem para nós os dons espirituais, mas também tem o fruto do Espírito. Não adianta você buscar dom e não ter caráter íntegro diante do Senhor para poder exercer isso de uma maneira fiel, de uma maneira digna diante do Senhor.
porque se você só buscar dons, você não tendo caráter, você está fadado a ser conduzido como um falso profeta, cair na apostasia, porque aqueles que não tiverem um caráter transformado totalmente podem sofrer, sucumbir diante da apostasia que está crescendo. Então, aqueles que estiverem meninos ainda vão sucumbir, não vão suportar, como diz a palavra, vão cansar, vão fadigar, vão se exaustar e vão cair. Porque está escrito, os moços de exaustos caem, mas o Senhor não te chamou para cair. O Senhor te chamou para ser maduro na fé. E os maduros, os que esperam no Senhor, os que entendem o propósito, aqueles que estão alicerçados, enraizados, esperando no Senhor, estes sim renovam as suas forças, sobem com asas como águias e correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E eu creio, irmãos, o Senhor nos chamou para sermos maduros e esperar no Senhor, que nos comissiona, que renova as nossas forças. E sim, irmãos, há momentos que a gente chega a ficar cansado, mas é porque dentro de nós ainda tem algum menino que ainda precisa de maturidade em alguma área da nossa vida. E aí a necessidade de examinar nós mesmos. Em algumas áreas, será que eu estou sendo menino ainda? Ou estou alcançando uma certa maturidade em Deus para avançar, para ter essa maturidade, esperar no Senhor o momento e ser renovado e cumprir o meu propósito, o chamado de Deus. Amém, irmãos? É uma análise que eu fiz de Isaías 40, algo que eu refleti, algo particular, e eu quis compartilhar com os irmãos hoje. Coloquei muitas perguntas aqui, mas eu acredito que o Senhor tem várias formas de falar, de ministrar a palavra de Deus.